O primeiro ensino de Davi, que nós vamos ver na lição, é que nós precisamos orar, aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. Para Davi, orar é se transformar. No final da vida, ele fez um balanço da sua existência e nós vimos lá no início, em 2 Samuel 22, o que ele fala, né? Davi narra a sua história em canção e poesia. Davi escreveu muitos salmos, que eram canções e poesias. O mesmo texto se encontra também no Salmo 18, esse mesmo texto que foi lido anteriormente, com algumas pequenas diferenças. O que Davi pensava, né, na oração? À medida que Deus ia sendo revelado a ele, mais Davi ia incorporando a identidade de Deus e a vontade de Deus na vida dele. Isso deve acontecer com a gente também. À medida que Deus vai sendo revelado a nós, nós vamos incorporando a vontade de Deus em nós. E vai ficando, diríamos assim, um pouco mais fácil de fazer, porque a gente vai confiando mais, né? A oração nos leva a ter experiências com Deus e as experiências nos levam a confiar mais. Não que chegue a uma perfeição, né, de confiança, quem dera, sempre lutaremos com essa dificuldade de confiar, que é triste, né? É muito triste. Um Deus que faz tantas coisas por nós, já tivemos tantas experiências e já mostrou que cuida tanto da gente e a gente ainda tem a petulância de desconfiar, né? Mas Davi, ele se desenvolveu tanto nisso, né? E mostrou muita confiança, ele era um homem de guerras e ele consultava a Deus antes de ir para as guerras e Deus falava com ele e ele ia e vencia e foi crescendo muito nisso. E nós devemos ser assim também, consultar a Deus nas nossas guerras, nas nossas lutas, agradecer nas vitórias e seguir a caminhada, né? Precisamos aprender a escutar Deus, as respostas que Ele dá, para a gente poder seguir o caminho que Ele quer, né? Qualquer coisa que nós sabemos a respeito de Deus, o autor diz aqui, que não é incorporado à nossa vida de oração, se perde ou se torna má. Então, na oração, a gente conhece mais a Deus, né? Porque é um relacionamento, é uma conversa, um diálogo. À medida que nós vamos conversando com os nossos amigos, nós vamos conhecendo mais. E aquilo que nós conhecemos, nós precisamos ir incorporando a nossa vida de oração, a nossa vida prática. Por quê? Senão não tem sentido, né? Não tem sentido. Não vira crescimento, não vira desenvolvimento, não vira relacionamento. Quando você é casado, nós somos casadas, ou já fomos casadas, ou não, ou temos um relacionamento de amizade, essa relação foi crescendo, né? A gente começa até, quando a gente se relaciona muito com a pessoa, a gente começa a ter coisas parecidas. E com Deus é assim também. A gente precisa, né, ir se parecendo as nossas atitudes com atitudes que correspondem a quem ama a Deus. E o autor tem uma hora aqui, olha, ele fala para a gente discutir em duplas. Nós não podemos discutir em duplas hoje, né? Nós vamos comentar aqui. E depois você pode colocar seu comentário. Ele coloca algumas questões bem pesadas. Olha, Davi não ora apenas a Deus, Davi ora com Deus. Essa parte aí tá. Tudo bem. Como é que é isso? Orar com Deus é orar de acordo com a vontade dele. Ah, mas como que eu sei? Como é que eu vou orar com a vontade de Deus? A Bíblia está cheia de coisas, né? Que falam da vontade de Deus. Eu não posso orar fora daquilo que a Bíblia me ensina. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para poder orar também. Eu não posso pedir a Deus uma coisa que está totalmente fora do padrão dele, que às vezes ele já até falou que não vai fazer. Está lá na Bíblia. E nós estamos orando, esperando que Deus vá dizer sim à nossa oração. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para orar de acordo com a vontade de Deus. Orar com Deus, né? E depois,
o autor fala assim, olha, qualquer coisa que sabemos a respeito de Deus que não é incorporada à nossa vida de oração, se perde ou se torna má. Porque se nós conhecemos, sabemos e não colocamos em prática, vai se perder. Quando você estuda outra língua, se você não pratica, ela se perde depois. Você esquece um monte de coisa. E assim também é com Deus, né? Se nós sabemos só aqui na cabeça, não praticamos, não colocamos na nossa vida prática, vai se perder também. E aí o autor dá um exemplo aqui do diabo, né? Que o diabo é o protótipo daquele que sabe tudo a respeito de Deus, mas não quer nada com Deus. Então, saber na cabeça não adianta. Né? Lembra do jovem rico? Ah, eu sei tudo, eu sei os mandamentos. Ah, não matarás. O pai e a mãe, vou honrar. Ele sabia tudo aqui. Mas aqui, não. Então não adiantava, se perdia na vida dele, né? Se perdeu. Nós não podemos deixar isso acontecer conosco, irmãs. Não podemos ter um conhecimento intelectual e não colocar isso em prática. Então é muito importante que cada vez que estudamos a lição, você coloque em prática na semana. É para isso que nós estudamos a Bíblia. Para ser prática, precisamos colocar a Bíblia em prática na nossa vida. O autor chega a falar aqui, ó, que o diabo, ele sabe tudo, mas ele não quer nada com Deus, né? E isso pode acontecer conosco também. E ele chega a nos comparar com o diabo, né? Nessa ação aí. Então, precisamos ter esse cuidado de ouvir, aprender, colocar na nossa cabeça e na semana colocar em prática, né? Jogamos para o nosso coração o aprendizado e praticamos na semana. A vida de oração, ela é uma aventura, né? Na relação com Deus, que é um crescente. Quanto mais você ora, mais você vai se relacionando, mais você vai conhecendo, mais você vai confiando, e assim vai crescendo, crescendo sempre. A vida cristã é isso, é um crescimento. Nós vemos lá as pessoas novas, novos crentes, né, quando estão orando. Uma vez nós estávamos orando com um novo crente e ele parou, como é que é mesmo o nome da pessoa que era para orar? O fulano. E ele fechou os olhos e continuou orando. Não tem nada demais. Só que um crente mais velho não faz isso. Por quê? Ele já conhece um pouquinho mais de Deus. Ele sabe que, se ele não falar o nome, Deus vai saber quem é. Só que o novo crente ainda não sabe. É a experiência dele. Ele está errado? Não. Ele apenas ainda não cresceu a ponto de ter conhecido isso. E assim vai essa relação crescendo. Como é que está aí sua vida de oração? Você tem crescido? Como está? Tem tido experiências? Eu penso que sim, eu creio que sim. Todas nós temos lindas experiências com Deus. E quanto mais orarmos, quanto mais nos relacionarmos, melhor ficaremos, porque a essência de Deus vai tomando conta da nossa vida e nós vamos melhorando. Melhores esposas, melhores amigas, melhores mães, melhores avós, sogras. Então, que Deus nos abençoe muito, né, na nossa vida de oração. E vamos seguindo aqui com a lição, que tem muita coisa legal para a gente aprender.